Oi, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de português. Então, peguem aí o livro de vocês, abram lá nas páginas 40 e 41. A nossa aula de hoje é sobre verbo principal e verbo auxiliar. Para explicar para vocês, eu já coloquei aí alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, vamos ler essa frase aí. Estou ouvindo uma linda música. Vocês vão perceber que aí nessa frase tem dois verbos, né? O verbo estou e o verbo ouvindo. Um verbo, ele é auxiliar e o outro verbo, ele é um verbo principal. Por que eu estou falando isso? Esses dois verbos juntos, verbo auxiliar e o verbo principal, eles formam uma locução verbal. A união de dois verbos formam a locução verbal. Só que um verbo ele vai ser auxiliar e o outro verbo vai ser um verbo principal. Vamos ver mais um exemplo. As crianças estão jogando muito bem. Essa expressão estão jogando, ela é uma combinação de dois verbos para indicar uma só, a ação de jogar, né? Então, aí nessa frase também, a mesma coisa, ó, tem um verbo principal e um verbo auxiliar, mas representam a mesma ação. Aí, continuando. O verbo auxiliar, aquele primeiro da frase, ele indica o modo, né? Se está no modo indicativo, imperativo ou subjuntivo. Ele também indica o tempo, presente, passado, futuro. Ele indica um número, se o verbo está no singular ou se está no plural. E a pessoa da locução, primeira, segunda ou terceira pessoa. Enquanto o verbo principal, ele expressa o seu significado, a ação real daquela frase. E aí o que eu falei para vocês anteriormente, ó, a união de dois ou mais verbos que exercem a função de apenas um verbo é chamada de locução verbal. Os verbos auxiliares mais usados são ser, estar, ter, haver e vir. E aí sim, agora nós vamos voltar para o nosso livro, lá nas páginas 40 e 41. Tem já aí uma questão, está pedindo para ler a tirinha e para a gente conversar. Vamos ler essa tirinha. Amanhã me aposentarei. E sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim desta linha de montagem e vou descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, letra A. Onde estão as personagens da tirinha? O que elas estão fazendo? Qual foi a decisão que uma das personagens tomou? Por que você acha que ela tomou essa decisão? Na sua opinião, que crítica está presente na tirinha? E, por fim, circule os verbos do texto. Então, nós vamos pensar nessas questões anteriores para a gente conversar no nosso encontro online, tá? Na letra F, está perguntando qual destas frases pode substituir a fala da personagem sem alterar o sentido do que foi falado. Primeira opção, amanhã me aposentarei. E sabe o que eu farei? Vou andar até o fim desta linha de montagem e descobrirei o que fiz há 30 anos. E a segunda opção, amanhã me aposentarei. E sabe o que farei? Andarei até o fim desta linha de montagem e descobrirei o que faço há 30 anos. Então, pensem aí. Aí tem uma explicação, mas tudo que está aqui nesse quadrinho amarelo foi o que a gente viu agora no início da aula, tá? Está falando sobre a união de dois ou mais verbos que exercem a função de uma locução verbal. Está falando sobre a função do verbo auxiliar e do verbo principal. E está mostrando quais são os verbos auxiliares mais usados. E está dando um exemplo. As expressões vou fazer e estou fazendo combinam dois verbos para expressar uma só ação, a ação de fazer. Aí está indicando qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal e os dois juntos formam uma locução verbal. Questão número 2, vocês vão circular o verbo auxiliar e sublinhar o verbo principal das locuções, tá? Questão número 3, leia as frases e observe como a locução verbal equivale a uma forma verbal simples. Então, vocês vão fazer o que está mostrando aí no exemplo. Os meninos estavam jogando futebol na quadra. Os meninos jogavam futebol na quadra.
Segundo exemplo, nós vamos estudar. Vamos estudar é uma locução verbal, né? Vamos estudar só depois de tomar lanche. Na frase de baixo, eles transformaram a locução verbal em apenas um verbo, mas com a mesma função de estudar. Nós estudaremos só depois de tomar lanche. E aí está pedindo para vocês fazerem a mesma coisa. Transformem as locuções verbais em formas verbais simples, tá? Aí tem um bumerangue lá embaixo para finalizar essas páginas. Está pedindo para vocês reescreverem as frases das placas da cena de abertura, transformando as locuções verbais em formas verbais simples, ok? A nossa aula de hoje mais curta, são só 2 páginas. Nós nos encontramos para resolver as questõezinhas aí que ficou para vocês pensarem, fazer a correção e tirar dúvidas, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo para vocês.